noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Nós hoje chegamos no nosso último dia, né? Nós estamos hoje terminando o nosso propósito de 40 dias de jejum e oração em favor da sua vida, em favor da nossa vida, né? Cada um teve a oportunidade de buscar a Deus, né? De aprender textos sobre a santificação, sobre a consagração, sobre comunhão, sobre o poder do Espírito, e estamos encerrando essa semana com a batalha espiritual. Nós precisamos aprender, né? Nós precisamos saber que nós temos, né, um Deus que é soberano, um Deus que é criador de todo o universo, inclusive de Satanás. E nós sabemos que o domínio e o poder dele é sobre, né, Satanás. Satanás ele tem toda a sua autoridade, né, sob o domínio, né, do nosso Deus. Nunca ele supera a autoridade, o poder do nosso Deus. Mas é importante a gente conhecer o nosso inimigo, nos preparar, nos santificarmos para fugir dele, assim que a Bíblia nos ensina, né, como nós vimos ontem. E nós estamos terminando então a batalha espiritual dessa semana, e o tema de hoje é conquistando o terreno do inimigo. O texto está em Mateus 24:14 e diz: "É este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Nós precisamos obedecer à ordem do Senhor. Nós estamos aqui, todos nós temos o chamado de ide e pregai o evangelho. Você que está me ouvindo, você tem um propósito de vida, você precisa ir e pregar o evangelho para todo mundo, a tempo, fora de tempo, a pessoa gostando, não gostando. Você deve pregar, você deve levar aquilo que você tem aprendido como testemunho, né, a todos os lugares, e então virá o fim, então chegará o fim. Satanás, ele já foi derrotado. É isso que a palavra de Deus deixa muito claro para mim e para você. Você não precisa temê-lo. Se você está em Jesus, você não precisa temê-lo. A palavra de Deus diz que a casa que está cheia, né, se você aceitou Jesus, se a tua vida está repleta com a presença de Jesus, do Espírito Santo, Satanás já foi derrotado na sua vida. Você precisa somente continuar se santificando, continuar firme. E a Bíblia diz que o diabo não lhe toca, porque Satanás foi derrotado na cruz. Mas não foi ainda todo destruído. O Senhor Deus está deixando ainda ele viver, né, e ele dominar o mundo. A Bíblia diz que o mundo está nas mãos do inimigo. A Bíblia afirma que o final dos tempos se dará somente depois que o evangelho for pregado no mundo todo, como testemunho a todas as nações. Nós precisamos fazer parte, né, do plano de Deus, de ajudarmos a levar e a pregar o evangelho. Em vez de você ficar acusando as pessoas, você ficar colocando defeito, né, nas pessoas que pregam, né, você devia também pregar. É isso que o Senhor está pedindo para você fazer. É isso que é o teu chamado. Você deve pregar a tempo, fora de tempo, aquilo que você sabe, você deve pregar. Ele sabe que está derrotado. O inimigo já sabe que ele está derrotado. Mas como sabe que ainda não está destruído, tenta evitar que o evangelho chegue aos povos ainda não alcançados. Ele tenta também evitar que as pessoas cheguem para ouvir o evangelho que você quer pregar. Nós que trabalhamos aqui com o Ministério Café com Fé, nós vemos a nossa luta não é pouca, a nossa luta é muito grande, porque o inimigo quer impedir que as pessoas cheguem, né, as mulheres cheguem para ouvir a palavra de Deus. E nós temos que ensinar até isso para elas, que elas precisam vencer, que elas precisam se posicionar, que elas precisam dizer para ele: eu irei estudar a Bíblia e nada vai me deter, né? Porque ele é astuto e ele quer prendê-las. A verdadeira batalha espiritual é conquistar o território do inimigo. Essa é a verdadeira batalha. Ou seja, alcançar aqueles que ainda não foram alcançados com o evangelho. A palavra de Deus diz que nós
alcançamos as pessoas que estão no reino, né, de Satanás, né, no reino de morte, né, na escuridão do pecado, e trazemos essas pessoas para o reino do amor e da luz do Senhor Jesus. Ainda há milhares de grupos que não enviaram, não ouviram, a mensagem do Evangelho, e nós não podemos acomodar, nós não podemos atrapalhar aqueles que estão indo, né? Que você possa ajudar os que estão indo em oração, em um ânimo, em uma palavra de conforto, em uma palavra de ânimo, dizendo vá, o trabalho está difícil. Só quem trabalha sabe que o trabalho é muito difícil. Só quem está dando a sua vida pelo ministério sabe o que nós passamos. A grande preocupação do inimigo é que o evangelho chegue a estes povos, a essas mulheres, a essas pessoas que ainda não conhecem. Por isso, há uma grande barreira contra os evangelistas, contra a obra missionária, contra os pastores, né? Há pessoas que não querem fazer missões mundiais, levar o evangelho. Alguns se dizem contra a obra missionária, contra a evangelização. Alguns dão apenas uma pequena oferta anual para uma denominação e não fazem mais nada para que o evangelho alcance o mundo, alcance as pessoas ao seu redor. Nós precisamos de uma consciência de que a verdadeira batalha espiritual é na conquista do território do inimigo. A verdadeira batalha espiritual é você quem trava, indo lá, falando do evangelho, pregando o evangelho para aquelas pessoas que você conhece e que estão perdidas, estão num caminho de morte. Para que vençamos sobre o território ainda não alcançado e para que nós conseguimos arrancar, né, as pessoas das trevas, nós precisamos da luz do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos fazer quatro direções que nós vamos ter aqui hoje. A primeira direção, nós devemos orar, né, por aqueles que estão indo, por aqueles que estão dando a sua vida pela obra missionária, pela evangelização. Por intermédio da oração, nós podemos ajudar essas pessoas. Em vez de ficarmos comentando, né, de ficarmos achando erros, né, achando dificuldades, você deve orar e derrubar essas barreiras que o inimigo tem colocado entre a tua vida e a vida daqueles que estão à frente do trabalho. Você deve entrar na área de batalha e se render em oração por essas pessoas. Segunda coisa que você deve fazer é evangelizar o máximo possível de pessoas. Que você possa montar uma estratégia para você alcançar as pessoas do seu condomínio, as pessoas da sua rua, as pessoas da sua cidade. Cada pessoa que aceita Jesus se torna mais um soldado no reino de Deus para eliminar o poder das trevas, que você possa fazer parte desse exército. Outra coisa que você deve fazer é enviar o maior número possível, né, de missionários, de evangelistas, né? Você deve se responsabilizar por essas pessoas, né? Identificar essas pessoas, se achegar a elas, ajudá-las no que for necessário. Quarta coisa que você deve fazer, contribuir financeiramente. Por meio das suas contribuições financeiras, os missionários, os evangelistas poderão ser enviados e equipados para plantar o evangelho, para iniciar grupos de evangelização, né, em lugares aonde não chegaram. Muitas vezes nós achamos que esses lugares estão longe de nós. Não, esses lugares estão muito perto, estão dentro das nossas cidades, nas nossas ruas onde moramos, no condomínio onde você trabalha, onde você mora. E você deve pedir a Deus que te capacite para ser um soldado, né, do Senhor Jesus aonde você mora. E com isso nós estaremos entrando em batalha espiritual pela vida daquela pessoa que, se você não se doar,
ela não conhecerá o Senhor Jesus. Que esse final de 40 dias de jejum venha trazer uma força sobrenatural sobre a tua vida e que você, de hoje em diante, você se sinta responsável pela vida daquela pessoa que ainda não conhece Jesus e que você possa ser útil na mão do Senhor, levando esse evangelho, orando por aqueles que estão indo, contribuindo e participando da obra missionária. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa grande oportunidade que tivemos de fazer um jejum para a nossa vida, um jejum particular, um jejum de modo pessoal, consagrando, entregando as nossas vidas. E agora, Senhor, que estamos terminando, nós queremos te pedir que o Senhor esteja colocando sobre as nossas vidas a proteção do teu sangue. Passa sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre tudo que temos, Pai. O sangue que correu naquela cruz, o sangue que nos livra de todo mal, o sangue que nos protege das obras malignas na nossa vida. Te agradecemos, Pai, porque somos entregues ao Senhor Jesus, nós e a nossa casa. E te agradecemos pelo poder que há no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Fica, Senhor, com todos que estão ouvindo esta mensagem e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Boa noite, eu espero vocês amanhã nesse mesmo horário. Amanhã iremos falar sobre jejum. Deus te abençoe.